Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui para falar do filme, um dos filmes mais importantes de 2024, a sequência de um dos maiores sucessos da DC nestes últimos anos. Em 2019, Coringa, o filme de Todd Phillips estrelado por Joaquin Phoenix, tomou o cinema de assalto, simplesmente explodiu a cabeça de todas as pessoas com algo muito inesperado, ousado, diferente e com certeza polêmico. A gente teve uma releitura do que era o Coringa ali na pele do Arthur Fleck, interpretado pelo Joaquin Phoenix, que bebia bastante da fonte do que tinha nos quadrinhos do Alan Moore, por exemplo, na Piada Mortal, mas também e principalmente do cinema de Martin Scorsese, talvez um pouco de Oliver Stone e alguns dos outros grandes cineastas que Todd Phillips e Scott Silver, os responsáveis pelo roteiro, usam como referência. E agora, anos depois, mais especificamente 5 anos depois, a gente tem Coringa 2. Coringa Delírio A2, um filme que traz novamente Joaquin Phoenix no papel de Arthur Fleck e se passa 2 anos mais ou menos depois da trama do primeiro. Todd Phillips volta para a direção e escreve o roteiro com Scott Silver e este trio recebe Lady Gaga como a atriz que vai interpretar o par romântico de Coringa, a Arlequina, também conhecida como Harley Quinn. Eu tive a oportunidade de assistir esse filme, conversar com o diretor e roteirista Todd Phillips e dou as minhas primeiras impressões e a minha crítica do filme aqui pra vocês, que vocês podem ler também lá em omelete.com.br ou no Chipo. Cara, primeira de todas as perguntas que eu gostaria de responder e talvez a primeira coisa pra tirar da frente. Afinal de contas, Coringa 2 é ou não é um musical? Eu posso dizer pra você com muita tranquilidade. Sim, Coringa Delírio A2 é um musical. É um musical tradicional? É um musical como a gente conhece, você já viu Chicago, você já viu Wonka, você já viu La La Land e tudo mais? Não necessariamente. Ele traz sim o formato de musical onde você vê os atores, né, os personagens, expressando os seus sentimentos a partir de música, né, e o filme se desenrolando em momentos-chave a partir da música, mas você não vai ver muitos números musicais dentro da linha narrativa real do filme. Muitos dos números, onde você vai ver o Coringa vestido de jeito diferente, a Arlequina vestida de jeito diferente, como você já viu isso nos trailers, por exemplo, isso acontece na imaginação de ambos, seja da Arlequina ou do Arthur Fleck, né? Então o Todd Phillips usa essa liberdade criativa para colocar esses números musicais ali, como se fosse algo da mente do Arthur Fleck, mas que se mistura com o passado dele, com o presente e até com o futuro, mas em vários momentos ele simplesmente está cantando bastante ali junto com a Arlequina. Pra quê, basicamente, né? Porque é um personagem que, assim como a gente viu no primeiro filme, não consegue, não sabe ou não tem a capacidade emocional de expressar os seus sentimentos a partir de um método normal, seja falar, conversar, até brigar normalmente com alguém. E no primeiro filme a gente viu que uma parte da personalidade do Arthur Fleck, um comediante fracassado, digamos assim, ele achou no Coringa aquele lugar onde ele ia, e até pela música, né, que você vê bastante no primeiro filme, há uma forma de expressar um outro lado da personalidade dele, que acabou virando esse grande criminoso, que mata, né, tipo, assassina 4 pessoas, se eu não me engano, ali no primeiro filme, e é justamente o julgamento por causa desses crimes que a gente vai acompanhar aqui. Então, a primeira coisa que eu digo pra vocês é um filme que mistura, sim, uma parte do romance da Arlequina com o Coringa, sim, o julgamento dele, mas principalmente o aprofundamento de um estudo do psicológico do que é o Arthur Fleck. E o Todd Phillips, né, o diretor aqui, ele propõe fazer este exercício narrativo a partir de um musical que traz aqui ao gênero. Então, antes de mais nada, eu acho que é muito importante eu falar isso para vocês, para setar as expectativas. E eu acho que tem um mérito muito grande do Todd Phillips aqui, que é novamente trazer algo transgressor, ousado, diferente. Você não imaginar nunca de acontecer. Tem até na animação da Arlequina e tal, em algum ou outro momento aqui você vê números musicais e tal. Agora, um filme do maior vilão da DC Comics ser um musical com a Arlequina é algo realmente diferente. É muito diferente. Então eu acho que pela proposta criativa o Todd Phillips merece
todo o louvor aqui e todos os méritos, tá? Por outro lado, gente, acho que pode existir um distanciamento, principalmente de um público, o público brasileiro, talvez, não o público brasileiro, mas um público que não conhece muito as músicas que são colocadas aqui nesse filme, que são músicas clássicas da cultura americana, né? Tem músicas ali da década de 60, da década de 70. Por que essa música tá nessa época? Porque são as músicas que muito provavelmente o Arthur escutava com a mãe dele, né? E ele traz essas músicas para conseguir ilustrar as mudanças na cabeça dele. Inclusive, eu quero dar um recado para vocês muito importante aqui, porque olha só, falando em Coringa 2, a gente tem um filme que é falado em inglês, tem um título em francês e tá estreando, cara, no Festival de Veneza, né? Que inclusive tá toda uma temporada de festivais aí, Veneza, Toronto, que a gente vai cobrir, vários vídeos vão estar aqui falando sobre os filmes. São 3 línguas diferentes misturadas numa coisa só. E é mega importante, tá? Você entender inglês para acabar absorvendo 100% do filme. Mais do que em outros filmes, eu diria. E por isso eu queria indicar para vocês a escola de inglês Fluency. Cara, a escola perfeita que você vai ter para aprender inglês de um jeito divertido, de um jeito eficiente, com os melhores professores da internet. E aproveita, cara, porque em setembro agora tá em dose dupla. Você tem promoção com dose dupla em aulas de inglês, tá? Dá uma olhada no link que eu coloquei aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai poder aproveitar e vai conseguir assistir Coringa de um jeito ainda melhor, porque sim, os métodos da Fluency são feitos por professores que são totalmente inseridos no mercado, tem excelentes métodos para aprender, né, para você conseguir aprender inglês e que você vai poder aprender usando cultura pop, então usando referências de Coringa, de Star Wars, de Batman, de Liga da Justiça e tudo mais que você gosta. Fica mais divertido e vai ser super eficiente para sua vida também, tá bom? Eu contextualizo aqui isso porque nesse aspecto musical, gente, do Coringa, eu acho que vai ter uma grande divisão, assim, sabe? E foi como eu me senti assistindo ao filme. Eu entendi já que o aspecto musical ia ser o grande fio condutor da narrativa, mas ao mesmo tempo, eu ficava esperando que este fio narrativo trouxesse um aprofundamento sobre o Arthur Fleck e uma jornada que se transformasse, né? E que se transformasse o quê? Com a presença da Arlequina, porque você apresenta, ou com a presença do Harvey Dent, por exemplo, e do sistema judiciário. Mas o que Coringa 2 no fim das contas, eu consigo talvez simplificar para dividir em 2 grandes pilares, assim. O primeiro é o grande exercício criativo que tem aqui do Todd Phillips e o Joaquin Phoenix. Eles já disseram várias vezes que só voltariam para fazer um filme desse se fosse algo que desse medo, né? Que fosse perigoso de fazer. E de fato é um filme que você coloca um ator como Joaquin Phoenix não só para viver 2 papéis, como Arthur Fleck e o Coringa, como você pega esses 2 papéis e coloca elementos musicais, porque ele canta como o Arthur Fleck de um jeito, ele canta como o Coringa de outro, e quando você vê o relacionamento dele com a Arlequina, ele mostra uma outra camada do Arthur Fleck que a gente viu pouco no primeiro filme, né? Que é essa vulnerabilidade que ele tem em volta de algumas pessoas, e principalmente mulheres, devido à criação dele com a mãe, né? A gente viu isso acontecendo com a vizinha dele, com a vizinha dele lá no primeiro filme, e agora a gente vê a Arlequina aparecendo como essa fã dele, né? Tipo, ela está em Arkham, lá no asilo Arkham, ela vê ele assim, passando pela porta, e, putz, caraca, o Arthur Fleck tá aqui, né? O Coringa tá aqui, na verdade. Ela se apaixona pelo Coringa, não pelo Arthur Fleck. E aí, esse embate é a proposta do roteiro do Todd Phillips em trazer aqui pra gente, do tipo, quem é o Coringa, quem é o Arthur Fleck, né? Como que o Coringa mudou as pessoas e como que o Coringa mudou o Arthur Fleck? Este propósito de discussão do filme é onde ele tenta se aprofundar, né? E aí o relacionamento com a Arlequina traz novas facetas deste personagem. Por um lado, eu acho que a narrativa do filme, né, de forma estética e sonora, eu acho que envolve você de um jeito que um musical mais tradicional não faria. Por quê? Porque ele é muito mais sombrio, ele é muito mais perverso, sabe? Ele é um musical que tem ali camadas de depressão e confusão na cabeça de um personagem que você consegue ver a cabeça dele completamente bagunçada dentro desses números. É um cara que em um momento ele tá vestido de gala,
né, completamente elegante, dominando a plateia, e em outro é um cara que simplesmente quer colocar fogo no mundo, né? E ao mesmo tempo você vê que essas duas personalidades dessa loucura que é o Coringa vivem dentro de um cara pacato e extremamente problemático que é o Arthur Fleck. Mas e quando o Arthur Fleck começa a surtar como o Arthur Fleck e não como o Coringa? Essa é a doideira toda que está sendo discutida aqui. Só que tem um grande ponto para mim. Muitas destas questões, para mim, já estavam sendo e foram discutidas no primeiro filme. Muitas vezes. Então, eu sentia que a discussão, a pergunta era trazida, né, do tipo, olha, tá aqui, né, estou trazendo essa pergunta para você. E eu sentia que era mais ou menos a mesma pergunta do primeiro filme. Só que, às vezes, tinham perguntas diferentes, né? Do tipo, como é que o Arthur Fleck se surta como o Arthur Fleck? Ou esse Coringa diferente, que está vendo que ele é um astro. O Coringa não se viu como astro ainda, ele se vê como astro aqui, né? Só que o que acontece é que as respostas são as mesmas que o primeiro filme deu, né? São aquelas respostas do tipo, as pessoas estão muito... gostam de ver uma pessoa caótica contra o sistema, elas estão afeiçoadas ao Coringa, não ao Arthur Fleck. Então, em suma, você vê um filme que traz, talvez, uma ou outra pergunta nova, mas ele repete os mesmos temas e as mesmas respostas do primeiro, tá? Em termos de história, o filme em si traz, na minha visão, ele traz muito pouco, porque existe uma grande ideia do musical, que ela é muito bem executada, tá? Mas a história em si, que é uma opção clara do Todd Phillips aqui, fazer uma história mais sobre o Arthur Fleck e o Coringa, ela acaba repetindo temas do primeiro. Por quê? Porque o romance com a Lady Gaga, com a Arlequina da Lady Gaga, ele é um pano de fundo. Ainda que ele mova o Arthur Fleck de maneiras diferentes, ele não é o catalisador para as mudanças deste personagem. O catalisador para a mudança desses personagens é a impressão do público sobre ele e do julgamento, né? Claro que a Arlequina tá ali para mudar um pouco, para fazer algumas coisas ali, mas é um papel que se propõe a melhorar a proposta artística do filme, onde ela canta maravilhosamente bem, onde os cenários são incríveis, onde ela ajuda, né, ela consegue ser um contraponto muito bom pro Joaquin Phoenix musicalmente, onde um cara que não sabe cantar está aprendendo a cantar, né, e manda muito bem no contexto dele, e a Lady Gaga é a Lady Gaga, né, tipo, o Todd Phillips usa ela aqui o filme inteiro pra cantar, né, então manda muito bem em relação a isso. Só que na história do filme, eu esperava um pouco mais dessa Arlequina, eu esperava um pouco mais, na verdade, do romance da Arlequina e do próprio Coringa. Não porque eu queria que o filme fosse só isso, mas eu esperava que as perguntas, o tema e as respostas viessem deste romance. E não vieram. Ele é um pano de fundo, né? Então isso eu acho que o filme acaba, por causa disso, repetindo as mesmas respostas do filme anterior, né? Então esse pra mim é um problema do filme, que não é de longe nenhuma decepção, na minha visão, tá? Porque existe uma ousadia aqui do Todd Phillips que, cara, a carreira do Todd Phillips, ela é muito pautada por emular, de uma forma positiva, grandes cineastas, né? Como o Martin Scorsese ele fez no Coringa, o próprio Oliver Stone, por exemplo, ele fez no Cães de Guerra. É um cara que sempre tratou muito da masculinidade, né, do homem protagonista de maneiras muito diferentes. No Cães de Guerra ele fala sobre os pilantra, no Se Beber Não Case ele fala sobre vários tipos diferentes, mas sempre colocando aquele bromance como coisa principal. E no Coringa ele coloca um cara que tem toda a sua infância e juventude moldada pelos problemas que ele teve com a mãe e como ele vira essa pessoa doida do final das contas. Aqui, cara, eu acho que ele tenta dar uma visão própria, mais original do que é o Coringa. E eu acho isso muito legal. Aqui eu pude ver um pouco mais do que o Todd Phillips e o Joaquin Phoenix pensam como o cinema, como o gênero e como o cinema poderia moldar esse Coringa, como o gênero musical poderia moldar esse Coringa. E eu acho que esteticamente, como exercício criativo, eles acertam bem, sabe? Eu acho que eles acertam bem. É legal você ver algo diferente assim e conseguir abrir a cabeça para algo novo. Por outro lado, eu acho que só essa ideia e esse conceito, ele não sustenta uma jornada inteira. Por mais que o filme tenha violência, por mais que o filme tenha reviravoltas, por mais que o filme tenha incríveis atuações e uma boa trilha sonora. Eu acho que para quem esperava uma sequência
direta, digamos assim, uma evolução da história do primeiro, esta evolução acontece no exercício criativo de um filme, em terem gêneros diferentes, mas não necessariamente a evolução de um personagem para o outro. Tá? De um personagem de um filme pro outro. Então, acho que vai ser um filme que vai dividir muito as audiências, mas eu acho louvável o exercício criativo aqui que a DC faz. A gente vive pedindo, né, para que os filmes comecem a inovar mais na forma de falar sobre esses personagens, e de fato eu acho que o Coringa Delírio A2 faz, apesar da história e da jornada em si acabar não entregando necessariamente tudo o que a gente esperava, né? Ou o que eu esperava. O filme estreia em mais ou menos um mês no Brasil, e você pode ler a minha crítica completa que tá lá no Omelete também. Deixa nos comentários aí qual é a sua expectativa, o que você tá esperando dessa sequência, e também dá uma força lá pra nossa parceiríssima que é a Fluency, tá bom? Valeu!